Título bem interessante, né? A igreja visível. Certo, pastor. Obrigado. E invisível. A igreja visível e invisível. Então nós vamos aprender sobre essa igreja, né? Que ao mesmo tempo é invisível e também visível para a glória de Deus. Amém? E o texto onde está baseado essa lição é lá em Efésios capítulo 3. Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia. Efésios capítulo 3, versículos do 14 ao 21, do 14º ao 21º. Aqueles que puderem ficar de pé em respeito à palavra de Deus, que o façam. O título desse texto é Paulo ora novamente. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Irmãos, quando nós ouvimos, né, a palavra da salvação através do Senhor Jesus e cremos nela, nós fomos selados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos selou e a partir daí nós dizemos que somos filhos de Deus, né? Estamos dentro da promessa de Deus. E é dessa forma que nós fomos alcançados pela obra de Cristo. Cremos e fomos alcançados nela. Desta maneira graciosa e providencial de Deus para conosco, né? Ele nos enxerta na igreja. Nós antes não éramos daqui, mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos inseriu na sua igreja para hoje estarmos aqui louvando e engrandecendo o nome dEle. E gratos por tão grande salvação que o Senhor nos concedeu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por isso somos constrangidos, né? Por tão grande amor e por tão grande bondade de Deus para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E certamente, irmãos, o nosso desejo é sempre o quê? Crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Amém? E é por isso que estamos aqui nesta noite, para crescermos no conhecimento do Senhor Jesus. A nossa lição, ela fala sobre a igreja visível e a igreja invisível. Eu creio que os irmãos têm noção e já sabem, né, mais ou menos, ou sabem conscientemente o que significa estas duas igrejas. Então nós vamos estudá-las nesta noite para nos aperfeiçoarmos um pouco mais a respeito disso. Vamos começar com o ponto de número 1, que fala sobre a igreja visível. A igreja que todos veem, por isso que tem esse nome. E aí,
No primeiro subponto da lição, o autor vai nos ensinar ou vai nos falar sobre a igreja, esta igreja visível segundo a nossa ótica, nós que estamos inseridos nela e qual a nossa visão dentro desta igreja visível. E aí nós vemos que estamos dentro desta comunidade local e nós vemos os outros e a nós também, né? Nós vemos os irmãos e os irmãos nos veem. Como isso acontece? Nessa igreja visível, o autor da lição nos traz aqui pelo menos 3 grupos que fazem parte dela. Os 3 grupos são verdadeiros crentes, falsos crentes e os que ainda serão convertidos, né? Então, dentro da nossa igreja, da igreja visível, da igreja local, né, tanto esta como qualquer outra na sua localidade, existem esses 3 grupos que nós vamos analisar ou estudar agora. Então, veja, o que são os verdadeiros crentes? São aqueles, né, que estão ligados em Cristo, mesmo vivendo no corpo desta carne, que são ainda pecadores, nós somos ainda pecadores, né? Porém, nós fomos regenerados em Cristo Jesus, né? E aí, o que é ser regenerado? É ser ter uma nova conversão, ou seja, um novo convertido, receber, e agora me faltou a memória, ser uma nova criatura, obrigado, Deus abençoe. Uma nova criatura em Cristo Jesus, regenerados, né? Regenerados. E aí, não temos mais prazer na prática do pecado. O mundo peca e tem prazer nisso. Nós, porém, a igreja de Cristo, aqueles que são realmente crentes verdadeiros, eles não têm prazer no pecado. E quando pecamos, porque somos pecadores, nós nos sentimos mal, né? E corremos ao pé de Jesus para pedir perdão, porque nós sabemos o que estamos fazendo. Então, o verdadeiro crente, ele não tem de maneira nenhuma prazer no pecado, porque Deus, né, nos transformou, e aí a nossa verdadeira causa, nosso verdadeiro prazer está em obedecer ao Senhor, em fazer a sua vontade, em viver em consonância com a vontade de Deus. Amém? Então, estes são o primeiro grupo que nós encontramos na igreja visível. O segundo grupo são dos falsos crentes, né? E aí nós vamos ver que a própria palavra de Deus, ela nos mostra que existia naquela época, naquelas igrejas, alguns grupos assim. Eu gostaria que os irmãos me ajudassem com alguns textos bíblicos e lessem aí para a gente entender. Gostaria que qualquer irmão abrisse aí em Gálatas 2:4. Gálatas 2, capítulo 2, versículo 4. E outro abra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 17 e 18. Gostaria de começar com esses textos. Quem achou pode ler. Amém. Então veja aí que Paulo fala de irmãos, né, crentes, que estavam apenas curiosos em ver alguma situação para propagar ou falar mal a respeito do apóstolo ou de outros irmãos da igreja. 2 Timóteo, por favor, quem achou pode ler, 2, 17 e 18. 2 Timóteo 2, 17 e 18. Quem achar pode ler, por favor.
Amém. Então aí nós vemos um texto onde mostra que tem alguns irmãos na igreja com doutrinas diferentes ou falsas ensinando aos irmãos. E aí nós vemos por esses dois textos aí que Paulo faz menção dessas pessoas que aparentavam ser cristãos, mas não eram, né? Apenas estavam lá, mas não eram o que realmente diziam que é. E realmente, irmãos, essa é uma triste realidade, até em nosso meio hoje, nós vemos também pessoas assim, infelizmente. Nós não julgamos, né, mas pelas ações das pessoas a gente observa e vê que também existem em nosso meio também falsos crentes. É por isso que a igreja sofre, a igreja de Cristo, né? Por causa desses falsos crentes aí, que cometem pecado, que procuram fazer coisas que não agradam a Deus e atrapalham o bom movimento, o bom andamento da igreja de Cristo. E em terceiro lugar, os que ainda serão convertidos, né? Dentro das igrejas, né? Existe também aqueles que participam, mas não são ainda convertidos, precisam nascer de novo. E quem sabe um dia vão chegar lá, para a glória de Deus. Vem todo domingo, vem todo culto, mas ainda não teve esse encontro real com Cristo. Mas um dia vai chegar lá. Então, aí nós temos esses irmãos, né, que os que querem, diz aqui, apenas espalhar as ovelhas e perverter o rebanho. Também temos alguns que estão na igreja e ainda serão alcançados, que é o caso que nós estamos falando aqui. Algumas pessoas visitam igrejas, gostam dos cultos, mas não são ainda convertidos, né? Participam das programações, né? Quanta gente participa, né, de programações de Natal, de não sei o que, tudinho aqui, mas na realidade de coral, dos grupos, né? E na realidade ainda falta uma verdadeira conversão ao Senhor Jesus. Essas pessoas podem e serão, né, alcançadas um dia pelo poder de Deus, se converterão, né? Se o Senhor Jesus os transformará numa nova criatura, de acordo com o que eles querem, ou vão buscar, ou creem em Jesus. Então, tudo depende, primeiramente, de Jesus e segundo deles, mas essas pessoas estão também entre nós, aquelas que um dia serão também alcançadas. Amém? Esse foi o primeiro subponto da lição. No segundo, os irmãos têm alguma dúvida a respeito disso, antes de começar na letra B aqui? Sim, pastor, pode falar. Exatamente. É verdade. Exatamente. E diminui bastante, né? É verdade. O pastor estava só dando uma palavra sobre a igreja visível, né? São todos aqueles que nós vemos, todos os irmãos que estão presentes aqui. Muita gente, igrejas grandes, mega igrejas por aí, porém nós vamos ver mais na frente que a igreja invisível é bem diferente, né? É bem diferente. Amém? Mas, sim, minha irmã.
É verdade, irmão. Amém. Bem lembrado aqui pela nossa irmã Edivânia, né, a respeito daquele texto lá dos evangelhos que fala que naquele dia alguns vão dizer: Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Bem lembrado. Estavam dentro da igreja, né, às vezes até pregava, cantava, fazia isso, fazia aquilo, mas não chegou lá. Por quê? Porque não foram alcançados pelo Espírito Santo de Deus, né? Então essa é a igreja que nós conhecemos, a igreja visível, onde estão os verdadeiros crentes, que nós não conhecemos quem são, só o Senhor sabe, que estão os falsos crentes, nós também não conhecemos, só Deus sabe, e estão aqueles que um dia ainda vão se transformar nos verdadeiros crentes para a glória de Deus. Amém? A igreja visível, ela está situada em uma localidade. Toda e qualquer igreja visível tem um local onde está, né? A nossa aqui está no Novais, bairro dos Novais, nesta rua. E aí nós temos que cada igreja tem a sua situação, né, geográfica. E aí todas as vezes que Paulo se dirigia às comunidades em diferentes lugares, né, ele fazia a questão de citar a localidade específica onde estava aquela igreja. Veja as cartas que ele escreveu aos Coríntios, né, aos Efésios, ele sempre citava a localidade da igreja. Então, a igreja visível tem a sua localidade e que nós conhecemos. C. A igreja visível também possui um rol de membros, né? Então, nossa igreja aqui, tomando como exemplo, nós temos, né, muitos membros arrolados, né, na nossa igreja. E temos também outros que são apenas congregados. E aí, um dia esses congregados vão ser arrolados também como membros. Isso é muito importante. D. Os membros, eles vivem de acordo com a fé que abraçam. Então, aqui, todos os dias que tem culto, né, ouvimos pregações do pastor e de outros irmãos que falam e ensinam a respeito de Cristo, da regeneração e do poder de Deus, da salvação. Então, nós vivemos de acordo com o que ouvimos, com o que lemos na palavra de Deus, e isso é a fé que nós abraçamos. E se abraçamos, precisamos vivenciar esta fé para a glória de Deus, né? Não é o caso de sermos crentes apenas dentro da igreja. Na igreja é muito fácil ser crente, né? Até o diabo é crente se ele estivesse por aqui. Mas fora, em casa, no trabalho, na escola, né, é mais difícil, mas precisamos ser. Nós abraçamos uma fé, a fé de Jesus Cristo, em Jesus Cristo, e aí precisamos viver de acordo com esta fé. Nós não somos perfeitos, nunca alcançaremos a perfeição aqui na terra, só no céu, quando chegarmos com o Senhor, mas precisamos vivenciar a nossa fé. Amém? Alguém quer perguntar alguma coisa ou acrescentar, pastor, alguma coisa sobre isso? Não? Então todos precisam viver, né, de acordo com a vontade de Deus aqui na terra. É muito importante isso, vivermos de acordo com a vontade de Deus. E último, desse primeiro ponto, os membros adotam uma confissão de fé. Então toda igreja ou toda denominação, que as igrejas estão ligadas, as igrejas visíveis estão ligadas a denominações, adotam uma confissão de fé, né? Em pleno crescimento ou até mesmo em momentos em que os cristãos se viram ameaçados com conceitos e pensamentos naquela época, que não se conformavam com a sã doutrina, né? Aí alguns se reuniram e professavam a sua fé, adotavam uma confissão de fé. E aí eles precisavam reafirmar a doutrina de Cristo, né? Voltando aos ensinos dos apóstolos daquela época. E os irmãos sabem que nós vivemos dias difíceis, né?
e precisamos também dessa confissão de fé a cada dia que nós vivemos. E a nossa denominação tem uma confissão de fé da qual nós adotamos e nós cremos, né? A confissão de fé congregacional, que está relacionada à Igreja Visível. Ela diz o seguinte, lá no capítulo 28, seção 4 em diante, diz o seguinte: vou ler o que está na confissão de fé congregacional, a nossa confissão de fé. Devemos humildemente nos submeter à igreja. Cremos, então, que ninguém, qualquer que seja a posição ou qualidade, deve viver afastado da igreja e contentar-se com sua própria pessoa. Mas cada um deve se juntar e se reunir a ela, a igreja, mantendo a unidade dela, submetendo-se a uma instrução e disciplina, curvando-se diante do jugo de Jesus Cristo e servindo para a edificação dos irmãos, conforme os dons que Deus concedeu a todos, como membros de um corpo, que é a Igreja de Cristo. Amém? Nesse ponto aí, né, a nossa confissão, ela não apenas afirma a realidade da igreja, mas ela também reafirma a necessidade, irmãos, de estarmos ligados à igreja humildemente, para que possamos crescer e nos fortalecer espiritualmente. Amém? Só ligado à igreja, né, é que nós vamos poder aprender mais de Cristo, para podermos crescer e nos fortalecer espiritualmente. Longe dela, né, fica difícil, mas na igreja de Cristo é onde nós aprendemos a palavra de Deus. E por último, desse primeiro ponto, devemos evidenciar marcas de verdadeiros crentes na igreja. Todos nós devemos procurar essas marcas de um verdadeiro crente. Primeiro, a fé, né, é a primeira marca da igreja de Cristo. Ora, se a gente não tivermos fé, não crermos em Jesus, o que estaremos fazendo aqui, né? Ou o que estaremos fazendo em qualquer lugar dizendo sou crente em quem? Em Jesus. Então vamos evidenciar essa fé em Jesus Cristo, vivê-la, né? Como nós vimos aqui anteriormente. E também, né, seguir a justiça, amando a Deus e o nosso próximo como a nós mesmos. Seguir a justiça de Deus, né? Amando a Deus e amando ao nosso próximo. O amor, né, como bem já foi pregado aqui pelo pastor Leonardo, é a principal marca da igreja verdadeira de Cristo Jesus, é o amor, né? Sem amor, ninguém consegue fazer nada, né? Sem o amor de Deus nos nossos corações, nós não conseguimos amar ninguém, nem um irmão, né? Nem, quanto menos o descrente ou o inimigo, jamais amaríamos se nós não amarmos aos nossos irmãos. Em primeiro lugar, devemos amar a Deus. Então, a marca principal da igreja, né, é o amor. É até que o apóstolo Paulo fala que existem três coisas. Ele diz, aí permanece o amor, a esperança e a fé. Ou a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é quem? O amor. Então, aí é a principal marca da igreja que nós devemos evidenciar nas nossas vidas. Amém, irmãos? Fé e amor. É uma evidência de que nós realmente somos verdadeiros crentes em Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E aqui encerramos o primeiro ponto da lição. Os irmãos querem perguntar alguma coisa ou querem acrescentar, falar? Se não, vamos para o segundo ponto, que vai tratar agora da igreja invisível. Tudo isso que nós vimos é da igreja visível, né? A igreja local, essa que nós estamos aqui reunida, nos vendo mutuamente. A igreja invisível. O primeiro subponto daqui, o autor da lição trata sobre, dizendo que essa igreja é única, ela é única, segundo a ótica de Deus, né? Ela existe, ela está em todos os lugares, em todo o planeta, em toda a terra, e é única. É assim como Deus, que é único e possui também uma única palavra,
a igreja também é única, a igreja de Deus, a igreja invisível. Assim como Deus, assim como Jesus se fez carne e habitou entre nós, assim também a igreja invisível, ela é única e Ele sabe, só Deus sabe o número dos seus membros. Quem é que sabe aqui? Ninguém, mas Deus sabe quem são os membros desta igreja invisível, só Ele sabe. Aqui mesmo, no nosso meio, só Deus sabe quem são essa igreja invisível, que faz parte dessa igreja invisível. Nós sabemos aqui que todos os irmãos, todos que estamos aqui, fazemos parte da igreja visível de Deus. Estamos nos vendo uns aos outros toda semana, mas Deus sabe quem faz parte da igreja invisível. Só Ele sabe essa igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Essa igreja de Cristo, a igreja invisível, ela jamais poderá ser dividida, jamais poderá ser separada, ou jamais poderá ser misturada, né? A mistura os homens fazem com a visível, né? O ecumenismo está aí, que nós conhecemos muito bem, que é a mistura, né? das igrejas visíveis que existem no nosso meio. Mas a igreja invisível de Deus, ela é única e jamais pode ser dividida, separada ou misturada para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, você faz parte dessa igreja invisível? Eu creio que sim, que nós fazemos parte, e louvado seja Deus, né? Ela é mais importante do que a visível, é verdade, porque nela nós vamos ver aqui que Deus nos chamou e nos elegeu em Cristo Jesus para fazermos parte dessa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, no subponto B, essa igreja é a santa comunidade de todos os eleitos. Todos que foram eleitos por Deus fazem parte desta comunidade da igreja invisível. E essa igreja, ele diz aqui, é a igreja perfeita aos olhos de Deus. Só Deus conhece e Deus sabe como ela é. Pois Deus mesmo reuniu todos que fazem parte dela. Deus reuniu todos esses membros da igreja invisível, elegendo cada um para a salvação eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, todos que fazem parte dessa igreja invisível estão salvos em Cristo Jesus, são novas criaturas em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus mesmo nos estabeleceu esta igreja, né, como sua igreja aqui na terra. Portanto, nessa igreja estão unicamente aqueles que foram remidos ou redimidos pelo sangue de Jesus. Amém? Então, é importante ou não fazer parte dessa igreja invisível? Sim, né? Significa que nós fomos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? Quem faz parte dessa igreja? Todos os crentes de todos os tempos, de todas as eras. Todos eles que foram redimidos pelo sangue de Jesus, que creram em Jesus, estão aqui nessa igreja, né? Essa igreja, ela não se limita a um período da história, ou apenas a um acontecimento, mas, pelo contrário, a igreja do Senhor, ela está presente em toda a história, e por isso, né, os teólogos costumam chamar essa igreja invisível de a comunidade dos salvos do passado, do presente e do futuro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta igreja, ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Ela não simplesmente, né, eu quero fazer parte, não, ela foi comprada, Jesus pagou alto preço pela sua igreja, pela igreja invisível. E o autor da lição disse aqui, que infelizmente, nesse aspecto aí, a igreja invisível é até um pouco menor do que a igreja visível, isso com relação à quantidade, né, quantidade de membros que fazem parte dela. Visível, pois ela contém, né, apenas os que, pelo Espírito Santo, foram selados, foram convencidos da verdade do Evangelho de Jesus.
Então veja como nós estudamos no início, né, na igreja visível, tem aqueles falsos crentes, tem aqueles que ainda serão convertidos, né? Então só aqueles verdadeiros crentes é que estão aqui e fazem parte. Vamos supor que, né, da porcentagem aqui não tem como, mas, né, vamos dizer que muitos estão na igreja, mas poucos são aqueles que fazem parte da igreja invisível de Deus. Amém? Queiramos também, irmãos, fazer parte desta igreja em Cristo Jesus. Eu creio que cada irmão não tem dúvida disso, mas precisamos a cada dia buscar. Isso aí foi um problema para os católicos, porque para não católico, a igreja, a única igreja que existe é a igreja visível. É aquela igreja lá onde existe instituição, existe uma liderança, existe paredes, ali é a igreja para eles. E aí eles dizem que, uma vez que você está ligado à igreja, à instituição, pelo batismo, pelos sacramentos que eles colocam, então você tem a certeza de que você vai para o céu. E isso não é um ato como nós cremos, nós reformados, que é um ato soberano de Deus, é um ato da onisciência de Deus. Então Deus escolheu os seus antes da fundação do mundo. É verdade. Mas quem pode saber quem são os deles? Só Ele. Então, assim, para nós é invisível, é invisível que a gente não pode contar, a gente não pode dizer esse aqui a gente pode, eu creio que todos nós que estamos aqui, que professamos a fé em Jesus, nós somos igreja e eu espero que seja igreja invisível. Invisível, é verdade. No dia do juízo, quem vai separar o bode das ovelhas, O joio do trigo, é verdade. Só Ele. tem que se esforçar para estarmos aí na comunhão com Ele, na comunhão da igreja. Essa igreja invisível, só Deus sabe. E aí, não confundir uma coisa com outra. Porque tem É verdade. um movimento da segunda igreja congregacional que tem um pedacinho do céu lá para ele. Se não tiver Jesus, se não confiar Em Jesus, prova com a vida, então não pode ter essa segurança que o Espírito Santo nos dá. É verdade. Só através de Jesus é que fazemos parte desta igreja invisível, né? Porque Jesus, ele mesmo disse a respeito de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, a não ser por mim, disse Jesus. Então, para fazer parte, tem que ser através de Jesus. Não é apenas estar presente, não, visivelmente, mas é crer em Jesus. Amém? Isso tem que ser tão assim na cabeça dos irmãos que, sabe aquela coisa que ele foi lá para a igreja, lá levantou a mão. Aí a pessoa acha que aquela ali já é uma igreja, né? E aí a pessoa não quis se despedir. É, Ela não continuou na caminhada. Aí a pessoa diz: ela deixou de ser igreja? Ou será que ela nunca foi igreja? E ela fez só um gesto de levantar a mão. é verdade. Então a gente tem que ter esses dois conceitos, de igreja visível e invisível, muito bem definidos, para a gente não acreditar, como alguns alegam, que Deus simplesmente deixou de salvar. Ele salvou, depois ele me salvou. Não existe. Deus salva os seus eleitos, Ele guarda, Ele dá sustentação, Ele nos dá condições para perseverar, porque Ele quem nos sustenta, na conta das coisas, Ele quem nos sustenta. E se fosse depender de nós, nós já estávamos muito distante de Jesus. Então, Infelizmente. é importante a gente entender isso. É importante, é verdade, pastor. E agora, o autor da lição também cita aqui a confissão de fé congregacional com relação à igreja invisível. Então, os irmãos que estão com a lição aí, por favor, vou ler, preste atenção, que diz assim, pode me acompanhar. Cremos e confessamos uma igreja, ele diz aqui, católica ou universal, que são sinônimos, né? A igreja universal, a igreja de Cristo em todos os tempos, em todas as eras, em todos os lugares, a igreja universal, a igreja invisível de Cristo, a qual é invisível, consiste de todo o número dos eleitos que têm sido, são ou serão reunidos num só corpo, sob Cristo, sua cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ela, a igreja, é uma santa congregação e assembleia dos verdadeiros crentes em Cristo,
que esperam toda a sua salvação de Jesus Cristo, lavados pelo sangue dele, santificados e selados pelo Espírito Santo. Amém? Então esta é a nossa confissão de fé congregacional sobre a igreja invisível. Nós estamos reunidos no corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, né? Nós, a igreja, somos a esposa de Cristo. E aí, Jesus, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. A igreja, ela é uma santa congregação, onde nós nos reunimos, né, verdadeiramente, e esperamos a salvação do Senhor Jesus, que somos lavados e purificados pelo seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa aí é a confissão de fé congregacional que nós adotamos e nós cremos também nisso aí. Amém? E aí o autor da lição diz que nessa parte nós podemos ver claramente, né, a particularidade da igreja invisível, de tal forma que essa igreja é apresentada como uma igreja centrada em Cristo. Cristo é o centro da igreja invisível, né? Quando nós vemos por aí igrejas onde o centro não é Cristo, né, qualquer outra coisa menos Cristo, então nós podemos ver que essa igreja talvez não faça parte da igreja invisível de Cristo. Ou talvez não, podemos afirmar, se Cristo não é o centro, né, então não faz parte dessa igreja invisível de Cristo. Cristo precisa ser o centro de tudo, né, o qual é o principal fundamento da igreja. Jesus Cristo é o nosso fundamento. E em Cristo todos esperamos e permanecemos. Essa igreja invisível, irmãos, é uma igreja ideal, a igreja que Deus idealizou, né, para cada um de nós. Amém? É interessante notar que essa igreja de Cristo, né, ela sempre existiu desde o princípio do mundo e existirá até o fim. Essa igreja, como nós conhecemos, iniciou-se no Novo Testamento, mas ela já existia lá no Velho Testamento, a igreja de Cristo, né? Os irmãos lembram que a igreja de Cristo ela é protegida, é mantida por Deus contra o furor do mundo inteiro, né? Os irmãos lembram quando Elias chegou para Deus e disse assim: eu estou só, Senhor, eu estou só. Aí Deus disse a ele assim: não, Elias, eu guardei para mim 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Ali estava a igreja de Cristo, preservada, guardada. Então, desde os primórdios, a igreja de Cristo sempre existiu. Louvado seja o nome do Senhor. E fazia parte, com certeza, dessa igreja invisível, a igreja do Senhor Jesus. E aí nós vamos ver que, desde os primeiros seres humanos, né, quando foram criados, a partir daí até o restante da humanidade, assim também a igreja do Senhor existe também desde o princípio. O Criador, Deus eterno, nos fez para a glória e para a adoração do seu nome. E por isso nós vemos que Ele tem preservado a sua igreja para adorá-lo, para bendizê-lo, para glorificá-lo nas nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Qual a relação entre a igreja visível e a invisível? Então, na lição, nós temos o seguinte: ambas as igrejas, elas são pertencentes a Deus, tanto a invisível quanto a visível, né? A que nós estamos aqui reunidos agora, e as demais também, né? A igreja invisível, ela torna-se visível na igreja local. Então, aqui nós estamos vendo também a igreja visível de Deus e a igreja invisível, porque sabemos que todos, ou quase todos, ou existem irmãos aqui, a maioria, que faz parte dessa igreja invisível. Portanto, ela tornou-se visível para nós, porque quando olhamos para um irmão, estamos vendo a igreja invisível de Cristo. Amém? É assim que nós acreditamos, né? Que cada um de nós sejamos essa igreja invisível do Senhor Jesus. Amém? E essa igreja visível se une à invisível para quê? Para adorar ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus. Como isso acontece, né? Como essa relação existe?
no culto, na comunhão, na conduta dos verdadeiros crentes, né? Por meio da pregação fiel da palavra de Deus e na administração dos sacramentos, né? Que nós já sabemos muito bem. Quantos sacramentos são, irmãos? Perguntar, porque é uma escola, né? É bom que os irmãos... e quais são os dois? Batismo e a ceia do Senhor. Amém. Os irmãos estão afiados, né? Lembraram da lição que o Senhor deu hoje. Amém. Querem fazer alguma pergunta sobre a igreja invisível? Ou querem dizer alguma coisa? Se não, vamos para o terceiro ponto e último da lição. É o caráter multiforme da igreja do Senhor, que é única, da igreja invisível, tá? Primeiro, essa igreja ela é militante, né? Ela milita, ela luta, ela guerreia. É isso que está dizendo aqui. Aqui na terra, a igreja de Cristo é convocada para guerrear, né? Para uma batalha. E é uma luta diária, né? Não é aquelas lutas que a gente vê por aí, né? Que se prepara tal, como está acontecendo aí agora, mas é uma luta diária, porque nós não lutamos contra a carne e o sangue, nós lutamos contra as obras do inimigo, do diabo, né? Nós lutamos contra as hostes satânicas. Então, é uma luta diária, é a batalha travada. Então, o crente, né, deve estar sempre ligado em Deus, na sua palavra, porque só se vence uma batalha espiritual através da palavra, através da fé, como Paulo nos dá aquelas armamentos, né, do soldado. Nós vamos ver o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé e outros mais. Então, temos que estar revestidos assim para lutarmos e vencermos para a glória de Deus. É certo que muitas vezes nós perdemos uma batalha, mas na próxima nós ganhamos, e assim vai, porque estamos aqui na terra sujeitos a muita coisa. Mas louvado seja Deus que Ele está conosco. Ele é o nosso general que vai à nossa frente, Ele nunca perdeu uma batalha. Louvado seja Deus, o nome de Jesus. Porém, devemos confiar cada dia nele para a glória do Senhor Jesus. E aí, irmãos, o mundo, né, com o seu sistema pecaminoso e tenebroso, a carne e o diabo, são três coisas que Paulo fala que nós lutamos sempre, contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Estamos sempre em luta constante, né? E o diabo, os irmãos já sabem que é aquele que fica como um leão, né? Rugindo, tentando tragar alguém para derrubar, né? Trabalhando contra a igreja de Cristo. Ele nunca cessou de trabalhar e hoje trabalha mais do que nunca, né? Para derrubar a igreja de Cristo. Nós vemos aí, estamos vendo, né? Uma luta terrível, né? Em nosso país, luta espiritual, mas devemos cada dia, né, a igreja do Senhor, permanecer fiéis e lutando com as armas espirituais que o Senhor nos concedeu, que nós já citamos algumas aqui. Está lá em Efésios, onde Paulo fala, Efésios 6, Paulo nos dá uma relação de armas espirituais para nós lutarmos contra o inimigo. E uma delas principal é a oração, jejum, oração e jejum, sem parar, e a palavra de Deus, né? Citando sempre a palavra de Deus. É interessante aqui, que eu fiquei pensando essa semana, que Jesus, uma das primeiras citações da palavra de Jesus, foi quando a sua tentação. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, se nós vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus, então por que não repeti-la, falá-la, né? Gritá-la para todos ouvir, ou simplesmente o inimigo ouvir quando nós estivermos lutando contra ele? A palavra de Deus é que nos vai dar a vitória em tudo, é a palavra de Deus. Jesus venceu pela palavra e também nos deu exemplo, e dizendo, minha igreja, vocês também podem vencer pela minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja. Então, essa é a igreja de Cristo, a igreja militante. E a segunda característica que nós vemos aqui é que ela é triunfante. Louvado seja
o nome do Senhor. Apesar das lutas, das dificuldades, né, dos trabalhos, das batalhas, a igreja invisível do Senhor, ela é triunfante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E aí, na volta de Cristo, né, no reino celeste, a igreja que outrora militava, agora vai triunfar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai reinar como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa igreja, ela é vencedora, porque o seu general, o Senhor Jesus, né, nunca perdeu uma batalha, como eu já falei. Nunca perdeu uma batalha. Tal como o seu Senhor, que triunfou sobre a morte e o inferno, Jesus triunfou sobre a morte e o inferno, expondo o inimigo publicamente na cruz, a igreja triunfará também para a glória de Deus. Amém? Isso é maravilhoso, isso é uma esperança gloriosa da igreja do Senhor, que um dia, irmãos, triunfaremos com Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós sabemos que nesse triunfo, nós fomos, a igreja de Cristo invisível, ela foi chamada para celebrar as bodas do Cordeiro, e assim toda a batalha acabará. Quando estivermos lá, estaremos em paz, em alegria, né? Sem dor, sem sofrimento, sem batalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Serviremos de modo perfeito ao Deus da nossa criação e redenção. Lá sim, lá nós poderemos ser perfeitos como Cristo é perfeito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não haverá choro, né? Mas haverá cantos de alegria e de júbilo, porque Jesus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Louvado seja Deus. E todos que foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro estarão diante do trono de Deus. E nós seremos o seu povo, e Jesus será o nosso Deus. Aleluia. Eternamente louvando e engrandecendo o nome daquele que é, que era e que há de vir. Louvado seja Deus. O nome daquele que morreu, porém vive pelos séculos dos séculos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Portanto, irmãos, nós somos felizes por participar da igreja visível de Deus e principalmente por participar da igreja invisível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus, pois, nos abençoe e nos ajude a continuar vivenciando essa fé maravilhosa e poderosa no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus, pois, nos abençoe. Espero que os irmãos tenham aprendido a respeito dessa igreja, a visível e a invisível. E se por acaso alguém ainda ficou com alguma dúvida, né, pode fazer a sua pergunta para a glória de Deus. Se não, nós vamos passar a palavra ao pastor para ele encerrar a escola bíblica desta noite. Amém? Deus abençoe, muito obrigado. Deus continue abençoando a igreja. Amém, irmãos. Graças a Deus por aquilo que ouvimos e que o Espírito Santo nos explicou. Mas deixa eu fazer uma perguntinha para provocar vocês aqui. A gente está vivendo uma época dos chamados desigrejados, aquelas pessoas que acham que não tem necessidade de estar numa igreja visível. E é possível que vocês encontrem alguém que diga o seguinte: pastor, eu sou da igreja invisível e eu não necessito participar da igreja visível. Entenderam? Eu sou da igreja invisível, Deus conhece meu coração, minha vida, sabe da minha devoção em casa, quantas vezes eu leio a Bíblia. Então, para que necessitamos de uma igreja visível? O que é que vocês diriam a essas pessoas que certamente, escutem bem, vocês vão encontrar, e não vão encontrar muito longe não, talvez até dentro da casa de vocês, pessoas que digam assim: nós não precisamos estar numa igreja, reunidos numa comunidade, eu já creio em Jesus, Jesus já mora no meu coração e eu não preciso da igreja. O que é que vocês diriam a essa pessoa? Ou vocês diriam amém?
Assim seja. E aí? Ficariam todos calados assim, é? Olha aí. Muito bem. Aham. Olha aí, a nossa irmã Niede está dizendo que é importante a igreja visível, né, a partir do que foi dito aqui, ensinado nessa noite, né, para que a gente possa vivenciar a comunhão e assim testemunhar de fato que somos discípulos de Cristo. Mas todos concordam? Alguém aqui gostaria de... Diga, Divânia. Baixa um pouquinho o som, Márcia, depois você coloca, isso. Aham. Na sua família? Numa família. Muito bem, é verdade, Divânia. Uhum. É verdade. Aham. Sim. De forma nenhuma. É não. Ótimo. Ótimo. O que é que acontece se você pegar uma brasa da fogueira e deixar ela distante da fogueira? Ela esfria, né? Assim também acontece na vida dos servos de Deus. Se a gente se afastar um dos outros, a gente continua vivendo fisicamente, né? Mas espiritualmente a gente tende a arrefecer. Então, para que a chama não se apague, ela esteja viva, é importante que a gente conviva. E uma coisa que a Niédia colocou aqui, que a Edivânia também colocaram, que é muito importante, conviver é viver juntos. Não é só estar juntos, porque são duas coisas diferentes. Conviver junto diz respeito a compartilhar de uma vida, né? Onde Deus aqui nos dá a oportunidade de não só ver as qualidades dos nossos irmãos. A gente sabe que tem irmãos aqui nossos que às vezes um é mais difícil, né? Um é mais fácil de conviver, mas a convivência que a gente precisa ter e que acende a chama do Espírito Santo é conviver assim, com pessoas diferentes, com pessoas que têm temperamentos que Deus deu de forma diferente, e isso aí nos amadurece. Quer ver um exemplo disso? Você está aqui de repente na convivência e você se chateou com alguém, né? Deus te dá uma oportunidade de na chateação você orar mais, amar mais, né? Amar mais. Então, à medida que você convive vivendo isso, você é instigado a amar. E a gente ama como? Primeira coisa, orando, né? Cuidando, né? Nos esforçando para cuidar, zelar daquelas pessoas que Deus nos deu. Então, assim, a comunhão, a importância de ter uma fé edificada, como as irmãs colocaram aqui, é muito importante. Mas há algumas passagens bíblicas, nós não vamos ler elas, mas que mostram a importância da gente estar junto da igreja visível, mesmo sendo igreja invisível, né? O que é que diz Hebreus capítulo 10, 25? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, nos últimos dias, estejamos juntos uns com os outros e nos fortaleçamos aí nessa convivência. Então, desde lá no início de tudo, havia essa tendência de querer, não, eu sou filho de Deus, mas não quero negócio com igreja, não. Jesus diz, lá em João capítulo 13, 35, que é que ele diz? Que o amor entre nós é que, de fato, testemunharia que somos discípulos dele, né? Então, ele diz, o amor está junto, né? É que testemunha que, de fato, somos discípulos de Jesus. Não é estar participando aqui, entrando nesse lugar, não é isso, é convivendo,
e nas nossas diferenças, amando e testemunhando de Cristo Jesus. Então, a gente poderia aqui falar ainda um bocado de coisa, né? Aqui, mas diante disso, essa alegação daqueles que talvez vão até assistir depois desse vídeo, né? Vão dizer, eu preciso desse negócio de igreja, de estar em igreja, basta ser a igreja eleita do Senhor e está tudo certo, né? Que você seja tocado pelo Espírito Santo, que Deus possa convencer a sua vida da necessidade que você tem espiritualmente, estar junto com outros irmãos, compartilhando, se alegrando, exercitando o amor, a paciência, né? Tudo isso aí que a igreja nos dá a oportunidade de participar. Amém, meus irmãos? Vamos aqui para o relatório para a gente poder nos dispersar. Presentes 40 irmãos, ausentes 12, visitantes 22 irmãos hoje nos visitando. Olha que maravilha, né? Agora, esses visitantes aqui, eu tenho certeza que não são irmãos que não são do nosso convívio, são só irmãos que ainda não se matricularam, eu não sei, Josélia, na EBD, né? E muitas crianças também que estão nos visitando hoje, né? Então, dá um total hoje de 62, né? Aumentamos aí 22 pessoas do sábado passado para aqui, né? Então, o último sábado que tivemos. E aí, total de Bíblias 28 e o total de... Então, está aí o total de 52 pessoas presentes aqui. É uma maravilha, irmãos. Vamos ficar de pé. Amanhã, meus irmãos, nós teremos aqui à noite um missionário, um casal de missionários, que eles vêm lá do Amazonas, estão de férias e eles vão passar aqui na nossa igreja. E eles pediram para apresentar o projeto para a igreja, para que a gente poder ajudar, se a gente pudesse ajudar eles. Então, eles estarão aqui, são missionários congregacionais. Então, os irmãos venham amanhã e peçam a Deus, Senhor, me direciona, você que está aí desejando contribuir na obra missionária, que tem aí, Deus tem lhe abençoado, lhe dado recursos. Então, esses irmãos virão e eles têm um trabalho lá, eles vão apresentar o projeto aqui no final do culto, para que vocês possam tomar conhecimento e poder a gente assim estabelecer uma parceria. Eu peço aos irmãos que os irmãos orem também pela vida do missionário Goldenberg, que tem aquele trabalho lá com os quilombolas na Bahia, né? Nós temos uma parceria com ele e depois daquele problema lá com as chuvas e os rios que transbordaram lá, ele sentiu uma certa dificuldade, pediu oração aos irmãos e graças a Deus, aos poucos, a comunidade está voltando aí a participar das reuniões. Então, os irmãos não deixem de orar, tá certo? Então, orem e também de contribuir com o departamento de missões aqui da nossa igreja. Nossa irmã, a missionária Lindalva, ela também está aí recolhendo as ofertas para missões, e você pode procurar ela e fazer a sua contribuição. E nós temos quantas revistas aí? Só tem nenhuma. Pronto, quem quiser, eu peço aos irmãos, pode dar um nome aí a Josélia, porque quando a gente pedir, a gente pede tudo de uma vez, para não estar lá pingando uma por uma, tá bom? Aí eu vou pedir um pouquinho mais, porque se por acaso aparecer mais alguém, aí pode participar com a revistinha, tá bom? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por esse privilégio que o Senhor nos dá, de poder aqui juntos compartilhar da Tua Palavra. Meu Deus, te pedimos que o Senhor nos coloque em nosso coração a convicção de que somos de fato Teu povo, eleitos, redimidos pelo Teu sangue. Pai, que essa alegria de ser Tua igreja, a igreja militante e triunfante, Deus, transborde sempre em nossos corações. Pai, diante de tantas coisas terríveis que os nossos olhos têm contemplado, que temos passado aqui no nosso contexto, nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor, a ser o Teu povo, testemunhando o Teu amor, testemunhando, Deus, dos sinais que estão na Tua igreja. Te peço, abençoa-nos, leva-nos agora para os nossos lares, também sejam com os nossos irmãos, aqueles que estão se recuperando, aqueles que estão enfermos, que o Senhor abençoe suas vidas. Eu te peço assim, certo de que o Senhor irá fazer bem mais, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.